Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Coisa boa estarmos mais uma vez na casa do Senhor e podermos ser ministrados por Ele, sermos abençoados na Sua presença, ter comunhão uns com os outros. Deus é bom demais, amém? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Como é o mês da família, maio, mês da família, e eu gostaria de compartilhar alguma coisa a respeito de uma família. Lucas, capítulo 15, versículos 12, 13 e depois do 20 em diante. Lucas 15, vamos ler do 11 ao 13, né? Diz, isso só pode ficar de pé. Lucas 15, do 11 ao 13, depois do 20 em diante. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Um mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo loucamente. Versículo 20 em diante. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Quando, porém, o pai queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado, Senhor, por essa palavra, e pedimos que o Senhor nos fale com a gente, fale conosco nessa noite, nos edificando, quebrando, Senhor, resistências no nosso coração, gerando vida e usando-nos como instrumento do Teu amor. Que assim como essa família foi restaurada pelo amor, que também o Teu amor hoje venha operar renovação, restauração de vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Só um comentáriozinho no final desse texto. Interessante como que o primogênito, né, o filho mais velho, chegou e disse assim, né? Vindo, porém, esse teu filho, falou nem um nome, não falou nem que era irmão, era esse teu filho, falou para o pai.
E aí o pai falou assim no final: porque esse teu irmão estava morto e reviveu, perdido, e foi achado. Muito interessante esse texto. Coisa boa é família. E ainda que a gente possa considerar que com o passar dos anos, a família, de certa forma, ganhou certas novas configurações, e nós podemos considerar a família, talvez até mesmo como um espaço um pouco maior, a família da fé, e em muitos sentidos, a igreja é de fato a família, é a família da fé, mas é a família mesmo, é laço de amor, laço de amizade, de relacionamento, para muita gente, para muita gente. Nós somos uma igreja num grande centro, num local também bastante populoso aqui em Vila Isabel, né? E em virtude disso nós temos um monte de gente que veio de outros lugares, de outras cidades, e estabeleceram residência aqui no Rio de Janeiro. E aí, por conta disso, perdeu um pouco do seu laço com a sua família de sangue, e a referência familiar passou a ser a igreja. Estou vendo aqui os meninos aí lindos que vieram da África, Benin, não é isso? Benin, porque tem Benin, tem Togo, tem Togo também, né? Mas vocês são de Benin, tem os meninos aí abençoados que vieram do Benin. De certa forma, ainda que eles tenham e mantenham um laço aí com aqueles que são os seus patrícios, os seus conterrâneos, eles de muitas formas, a igreja tem sido para ele uma referência de família, então, ainda que a gente possa considerar esses outros laços, essas outras até configurações de família, pessoas que começaram a morar juntas por conta de saírem dos seus locais e vieram para cá e começaram a dividir apartamento, e aí a amizade foi estabelecida de tal forma que aí se tornaram até amigos, familiares mesmo, né? A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Embora tudo isso aconteça, e é verdade, é bom, e é isso mesmo, que bom que esses laços de amor, de companheirismo se estabelecem, porque o ser humano é um ser gregário, precisa desse tipo de relacionamento. Isso é bom, é bênção. Mas também nós não podemos negar a importância dos nossos laços familiares consanguíneos. Aí é aquela família que, embora haja uma pressão muito grande para tentar desfazer esse modelo, mas é princípio de Deus, é algo estabelecido pela palavra, né? A família, pai, mãe e os seus filhos e filhas. A importância desse nível, desse tipo de relacionamento, por ter sido algo criado por Deus. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem e, consequentemente, a mulher viva só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quer dizer, isso é projeto de Deus, é propósito de Deus. E coisa boa é estarmos em casa, sim, em casa, nesse contexto familiar, pai, mãe, filho. Que coisa boa, porque foi algo criado por Deus e é um espaço propício para o relacionamento em amor. E eu quero, aqui do púlpito, a gente tem o privilégio de ver algumas coisas, né? De, por exemplo, ver aqui o Felipe, né? A Júlia e o Giovanni ali, o Felipe só acarinhando as crias, né? Abraçando, né? Que coisa bonita, esse relacionamento de amoroso, de família, né? Ver ali o Sandro e a Cristiane juntinhos, como dois pombinhos, e sempre assim, coisa linda, né? Da mesma forma o Hugo e a Luzia, né? Sempre juntinhos, coisa linda isso. E também não posso deixar de citar, porque os meus olhos alcançam,
né? A Beth e a Paulinha aconchegada nos braços da mãe. Que coisa linda, que Deus nos criou e criou a família para que esses laços de relacionamento fossem estabelecidos. É algo de Deus. Mas ainda que isso aconteça e seja algo tremendo, e pelo amor de Deus, eu sei que talvez haja pessoas aqui, e é por isso que eu quero ministrar sobre esse tema. Talvez haja alguém aqui que esteja dizendo assim: pastor, o senhor não sabe o inferno que é a minha família. Talvez haja pessoas aqui que digam assim: pastor, eu perdi todo mundo. E eu sou aquele ou aquela que todos dizem assim: sou sozinho no mundo. Porque um dia uma tragédia veio sobre a minha casa. Ainda que família seja uma bênção, e ainda que família seja algo de Deus e tão especial, nós não podemos romantizar e fechar os olhos para uma realidade que as famílias têm sido duramente atingidas. Os lares têm sido duramente atacados. Conceitos distorcidos têm sido lançados para tentar, de certa forma, enfraquecer esses laços, fazer com que esses laços familiares se tornem cada vez mais frágeis. Mas além desses conceitos, além dessas investidas sorrateiras nos conceitos, querendo distorcer os princípios de Deus para a família, além disso, tem também as próprias ações, pela dificuldade de relacionamento que nós temos. Por quê? Porque nós somos seres humanos e muitas vezes fazemos coisas que ferem o outro. E as feridas mais doídas, as questões mais sérias, são aquelas que acontecem no seio familiar. As questões mais sérias na alma, as feridas mais profundas na alma humana, elas são feitas, essas feridas são feitas por aquelas pessoas que mais amamos. Porque aqueles que nos são mais íntimos, mais próximos, aqueles a quem nós mais amamos, são estes que têm o maior potencial de produzir feridas mais agudas, mais profundas na nossa vida. Por exemplo, se alguém que não tem importância para você, alguém que você conheceu há pouco tempo, alguém que você não nutre um sentimento mais profundo, mais significativo, se essa pessoa fala alguma coisa para você que te contrarie, vamos dizer assim, que te ofenda, você vai passar a mão, passou, segue o jogo. Mas se alguém que lhe é caro, que lhe é precioso, alguém a quem você ama, mãe, pai, irmão, irmã, te faz certas coisas, aquilo que é dito, aquilo que é feito, ganha uma relevância muito maior, não é verdade? Um exemplo prático, bobo. Está passando alguém lá na calçada e grita para mim assim: ô, você é feio pra caramba, hein? Eu digo assim: vai com Deus, o Senhor te abençoe. Já se olhou no espelho? Vida que segue, não é? Mas se alguém muito chegado a mim fala a mesma coisa, as mesmas palavras ganham outro significado. É ou não é? Porque é íntimo, é próximo. Por isso nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente faz, com as nossas reações dentro de casa.
Porque algo que aparentemente é comum, insignificante, pode estar atingindo duramente aquela pessoa que a gente ama. Em Lucas capítulo 15, hoje inclusive o pastor Marcos pela manhã citou, né? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é o capítulo dos perdidos que foram achados. Começa com a ovelha que se perdeu. Tinha 100, uma se perdeu e o pastor foi até lá e encontrou aquela ovelha. E quando a encontrou, colocou-a sobre os seus ombros e veio todo alegre. Interessante que colocar a ovelha nos ombros, essa parte aí que da barriga e também próximos à genital, é a parte que o cheiro não é bom do animal. Mas ele coloca o animal e vem todo feliz para colocá-lo novamente no aprisco. Depois vem a parábola da dracma perdida. Primeiro da ovelha, depois da dracma, da moeda, do valor que se perdeu dentro de casa. A mulher foi e vasculhou a sua casa até encontrar aquela moeda. E por fim, a parábola do filho perdido. E que quando a gente a lê, a gente percebe que naquela família não havia só um perdido, não, tinha dois perdidos. Um que se perdeu pelo mundo e outro que estava perdido dentro de casa. Interessante é que quando o assunto está relacionado à vida, ovelha, filho, quem está na história dessas duas parábolas é uma figura masculina, o pastor e o pai. O pastor vai para buscar a ovelha e o pai vai em direção aos filhos perdidos. Tanto quando o filho que saiu de casa voltou, diz aqui no versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Foi o pai que foi ao encontro. Lindo isso, né? Tanto no filho que estava voltando, quanto o filho que se perdeu dentro de casa, foi o pai que foi ao encontro. Olha aqui, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha só, o pai foi ao encontro do filho que estava distante e voltou, e foi ao encontro do filho que estava na casa e se perdeu. É o pai que vai. Então, tanto na parábola da ovelha que se perdeu, quanto os filhos, eu já vou botar logo então a palavra dos filhos pródigos, dos filhos perdidos. É uma figura masculina. Mas percebe que quando a dracma, quando a moeda diz respeito ao que? A valor. Quando o valor se perdeu, quando os valores se perderam dentro de casa, quem é que foi procurar? A mulher. Porque quando se trata de valores familiares que se perdem dentro de casa, e quando ela vai e varre a sua casa e acende a candeia, a gente percebe que havia naquela casa o quê? Sujeira e trevas. Mas esse vai ser um assunto para uma outra pregação. Mas quando os valores se perdem dentro de casa, quem é responsável para resgatar esses valores? São as meninas superpoderosas, as mães, as mulheres. Porque as mulheres sábias são elas que edificam a sua casa e muitas vezes agem como tolas e com suas próprias mãos a derruba. Mas eu quero dizer que aqui só tem mulher sábia,
Vem ou não? Aqui só tem mulher sábia. Ih, rapaz, as mulheres sábias estavam aqui e foram embora, mas já voltaram. Aqui só tem mulheres sábias. Glória a Deus. Sua casa é abençoada, é edificada, porque Deus tem te dado sabedoria e graça em nome de Jesus. Amém? Mas vamos voltar aqui para esses dois rapazes. Casa, família, lugar de bênção. Mas ao mesmo tempo ela pode se tornar um local de grande luta, de dor, de feridas, de mágoa. Família, lugar onde a gente pode ser quem de fato é. Ninguém é chamado pelo título dentro da sua casa, entre os seus familiares. Ninguém. A esposa, não consigo conceber uma esposa que chama o seu esposo de doutor, de meritíssimo. Não entendo uma esposa que chame o seu esposo de pastor, de reverendo. No dia que André me chamar de reverendo, ele está maluca? Não dá. Em casa, quando eu estou olhando aqui, porque está brilhando, Felipe, então chama atenção, né? Chama atenção, o Felipe está brilhando, né? A Carla não chega para o Felipe de doutor Felipe. Vai. O Giovanni rindo ali, abraçado com o pai, doutor Felipe. No dia que ele fizer isso, vai levar a tapa. Não pode levar tapa, porque... Não pode, porque tem intimidade. É pai e filho. É marido e mulher. Quando eu chego em Cabo Frio, eu, em nome de Jesus, mamãe se vacinou, já tem mais de 20 dias que já tomou a segunda dose. A mãe da André também, em nome de Jesus. Se Deus quiser, essa semana a gente vai lá para poder ver as nossas mães. Pastor também é gente, pastor também tem mãe, né? Então a gente vai ver se consegue ver as nossas mães aí, que já não vemos há 2 meses pelo menos, né? 2 meses. E se quer a gente se vê, né? Mas quando eu chego lá em Cabo Frio e vou na casa de tia Celinha, não sei se ela sempre participa dos nossos cultos, vou na casa de tia Celinha, vou na casa dos meus irmãos, meus parentes, ninguém me chama de pastor, graças a Deus. Reverendo, se fizer isso eu mando internar. Me chamam de Beto. De Beto. Por quê? Porque família é o espaço onde te é o que é. A gente tira as nossas capas que nos tornaram o que nós somos na vida. Não é assim? A gente tira, a gente se despe dos títulos. Eu me lembro de Naamã, um grande general, condecorado, do maior exército do seu tempo, o exército da Síria, condecorado, um general. E só que ele estava carcomido pela lepra. Certamente diante das tropas, ele colocava o seu uniforme mais bonito, colocava as suas medalhas, e ninguém sabia que ele era leproso. Só que em casa, ele não andava de farda em casa. Em casa, ele tinha que tirar o seu uniforme, se despir. E ali na sua casa as pessoas sabiam quem ele era e sabiam que ele estava morrendo de forma terrível. Porque em casa a gente é quem é. Em casa a gente tira a nossa farda. Em casa a gente tira o nosso terno, a nossa roupa, as nossas máscaras são tiradas em casa. Por isso as crises. E aqui nessa família desses 2 filhos, o pai com os 2 filhos, ele já é duramente atingido quando o seu caçula chega para ele e diz assim: me dá aqui a parte da minha herança, pai,
Porque eu não estou nem aí para você, eu quero viver a vida. Eu quero, enquanto que eu tenho vigor, pegar a bolada que me pertence, encher meu bolso de dinheiro e viver a vida conforme o meu bem-querer, aquilo que eu desejar. Não adianta, porque o Senhor para mim, o meu irmão para mim, não significam nada, porque o mais importante da vida é ser feliz. Não é esta a filosofia de muitas pessoas por aí? O importante é ser feliz. O importante é se dar bem na vida. O importante é correr atrás dos seus próprios interesses. Mas e a família? E os outros? E os outros? Deixa para lá. Esse filho caçula viveu dessa maneira. Eu fico imaginando o coração daquele pai. Por outro lado, havia um outro filho naquela casa que chamava o pai de doutor, cujo relacionamento com seu pai era um relacionamento distante, frio. Que família destruída! Em algum momento dessa história, as coisas se perderam. Mas a única coisa que permaneceu firme foi o amor deste velho pai. Foi o amor. O filho se perdeu, o filho foi embora, o filho foi ingrato, egoísta, saiu de casa, virou as costas para o seu pai, disse assim, ó, se vira. Eu fico pensando, como que um pai se sente numa situação dessa? Pior é que hoje em dia, tem muitos lares que estão assim. Filhos que decidiram sair e viver conforme a sua vontade, negligenciando o amor do pai e da mãe, abandonando a família, vivendo dissolutamente, de forma doida. Filho que virou as costas para os seus pais e talvez envolveram-se com drogas, envolveram-se com vida que não agrada a Deus, e por conta disso o pai e a mãe sofrem, choram. Ninguém quer viver uma situação dessa. Eu fico imaginando os milhares de lares que estão assim, de filhos que, num momento talvez de ingratidão, numa dessas crises que sempre surgem na família. As crises não indicam que a família é uma família torta, não. Uma família normal. Porque as crises, as tempestades, elas sempre vêm. Você entende o que eu estou falando? Mas tem momentos como esse que alguém se revolta e diz assim, olha, acabou. As feridas são abertas. Lembram-se de Esaú e Jacó? Que a ferida se abriu de forma a romper a aliança entre aqueles irmãos. Quantos lares estão assim? Quantos lares estão sofrendo porque, ainda que alguém não saiu de casa, mas a indiferença tomou conta. Sabe aquele filho que estava em casa, que não tinha o mínimo de comunhão com o pai? Era indiferente ao pai, era indiferente ao seu próprio irmão, era indiferente. E a indiferença, alguém diz que o oposto, o antagônico ao amor é a indiferença. É a indiferença.
Aquele filho estava indiferente ao amor do seu pai. Indiferente ao sentimento de tristeza, amargura no coração do seu pai. Estava dentro de casa, mas estava indiferente. Estava dentro de casa, mas talvez estivesse mais distante ainda do coração do pai do que aquele filho que foi. Eu fico pensando, talvez, quanta indiferença que há dentro de casa. Indiferença nos relacionamentos de marido e mulher, que talvez morem na mesma casa, mas que perdeu o vício do amor. Diferença do relacionamento entre filhos, entre filho e os pais, indiferença. E a morte está instalada dentro desse contexto. Você pode estar pensando aqui, pastor, mas daí acontece tudo isso, o senhor só está nos levantando os problemas que já estão aí. E aí? E aí? É que esse pai, que talvez tivesse cometido alguns erros na educação, na criação desses dois filhos, uma das crises que tomam conta do pensamento de muitas pessoas, quando veem os seus lares destruídos, a crise é: aonde foi que eu errei? Talvez exista uma multidão de pessoas que pensam, quando veem que a sua família, que a sua casa se desfez, que os relacionamentos familiares se desfizeram, se romperam, que a família chegou ao fim, porque o amor não existe mais. Existe uma multidão de pessoas pensando assim: aonde foi que eu errei? Se eu pudesse, eu retornaria para fazer tudo de novo e fazer da forma correta. Não tem gente assim? Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. E hoje o pastor, pela manhã, falou muito disso. Deixa o passado passar. Nós não podemos mudar o nosso passado, a nossa história. Não podemos. Já está lá, já foi feito. O que nós podemos é tomar alguns posicionamentos hoje, para que a história comece a ser transformada. O poder para transformação está no amor. Escuta isso aqui, querido. O poder para a restauração do lar, restauração dos relacionamentos, o poder para recomeçar a história está no amor. E esse pai da parábola nos ensina muito. Tem algo que doa mais do que a ingratidão de um filho que pega tudo que tem e vai. É difícil a gente imaginar algo pior do que isso. Mas esse pai, todos os dias esperava o retorno do seu filho. Todos os dias. Sabe por quê? Porque apesar dos erros que deve ter cometido, a gente não conhece muito dessa história. Apesar dos erros, esse pai continuava amando o seu filho. Apesar das feridas que foram abertas dentro do pai, porque a ingratidão machuca, o pai continuava amando o seu filho. E ele não só amava, ele amava e aguardava o retorno dele. Fica claro quando diz assim no versículo 23: trazei também e matai o novilho cevado. Não é um novilho cevado, era o novilho. Ele tinha já um novilho, um animal preparado para o retorno dele, do filho.
Tinha alguma coisa dentro do pai que dava certeza a ele que um dia o filho ia voltar. E eu fico criando na minha mente uma imagem de todos os dias, num determinado horário, o pai ficar na varanda da sua casa, olhando para a estrada, para próxima da sua casa, vendo se alguém iria voltar, se ele conseguiria reconhecer o seu filho. E ele voltou completamente desfigurado. Aquele rapaz voltou desfigurado, porque ele já estava comendo a comida de porcos, já tinha, de repente, barbudo, todo sujo, todo mal vestido. E estava mal vestido porque o pai mandou trazer vestes novas, mandou trazer sandálias novas. Ele estava desfigurado, mas o pai o reconheceu, porque o amor continuava no coração daquele pai. Porque o que é capaz de resgatar o relacionamento, restaurar o relacionamento, não é outra coisa senão o amor. É o amor. E o pai foi até aquele filho e abraçou e beijou. O filho estava maltrapilho, estava sujo, fedorento, barbudo, mal cuidado, maltratado. Mas o pai foi até ele e o abraçou e beijou. Porque o que o pai estava dizendo para o filho era: querido, é tempo de recomeçar. Eu te amo. É tempo de recomeçarmos. O pai poderia muito bem dizer assim: bonito, hein? Não é assim que muitas vezes a gente faz? Bonito, né? Agora que você não tem nada, você resolveu voltar para casa. Agora que você está fedorento, maltrapilho, agora que você não tem mais um tostão, aqui não é mais o teu lugar. Não é isso que muitas vezes acontece? Mas se o pai agisse assim, aquela família acabaria ali. Basta um ato de amor, querido. Presta atenção aqui. Basta um ato de amor para que as cadeias da destruição e da morte sejam desfeitas. Alguém precisa perder para que o amor prevaleça. Alguém precisa perder para que o amor prevaleça. E o filho que ficou em casa, ficou fazendo biquinho fora de casa: eu não vou entrar não. Enquanto esse filho do meu pai, não era mais nem irmão dele, enquanto esse cafajeste estiver aí, eu não entro. Deixou de ser meu irmão. E papai agora ainda fez festa para ele. Onde é que papai estava com a cabeça? Vou ter uma conversa séria com o doutor. Não pode. Eu que sempre fui bonzinho, eu que sempre fiz tudo certinho, eu tinha que ter mais cartaz, e eu não fui reconhecido. O pai foi também ao encontro dele. Que dia deve ter sido para esse pai? Um dia de muita alegria, mas também um dia em que ele percebeu que a sua casa estava toda destruída. E o mesmo pai foi ao encontro agora de outro filho para conciliá-lo. Mais uma vez, o amor estava em questão. E o pai não foi também com palavras duras para o filho, para confrontar, para apontar o dedo. O pai foi até aquele filho e disse assim: que é isso? Você está dizendo que ele é meu filho? Ele é teu irmão. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Hoje é dia de celebrar. Tudo que eu tenho é teu. E o amor restaurou aquela família. A tua casa, os teus relacionamentos, Deus tem propósito de restaurá-los todos. E o início da restauração
começa pelo amor. O início da restauração começa pelo perdão. Porque com amor e perdão, as coisas se restauram. O que é quebrado se une. O que está disperso converge, vem novamente. Porque o amor tem a capacidade de trazer para perto aquilo que se perdeu. Eu quero declarar esse tempo de restauração sobre a tua casa. Você é instrumento desse amor, amém? Você é instrumento desse amor. Você é instrumento desse amor. E eu, como profeta de Deus nessa noite, quero declarar lares sendo restaurados através do amor de Deus sobre a tua vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe os erros que eu já cometi. Querido, não sei. O que eu sei é que tem um Deus que é poderoso para restaurar. E a partir do posicionamento hoje da sua vida em amor, como instrumento do amor de Deus, os milagres acontecerão sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus é o Deus que nos habilita a amar, mesmo quando nós não queremos, porque o amor não é apenas um sentimento. Jesus, ele deu uma ordem, que ameis uns aos outros, é a ordem. Nós temos que decidir amar, decidir aceitar as pessoas que nos ofenderam. Porque se quisermos restauração, é só pelo caminho do amor. E hoje, esse amor de Deus enche as nossas vidas. Porque Ele é o Deus da família. E nesse mês da família, nós já começamos a declarar a restauração de lares, de relacionamentos. Filhos voltando. O marido com as suas esposas. O amor sendo derramado para que haja o renovo. O perdão sendo derramado sobre os lares. A restauração de Deus. Porque este é o nosso Deus. O Deus da família. O Deus que se entregou por amor àqueles que ofenderam. Ele se entregou por amor, para que houvesse a reconciliação. O princípio da reconciliação não é outro, senão o amor. Que o Senhor te batize nesse amor, e te use como instrumento desse amor. Amém, querido? Você recebe isso em nome de Jesus?